Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo trago a resolução deste sudoku. Acompanhe comigo o passo a passo. Caso queira jogá-lo, o link está fixado aí no primeiro comentário. Vamos começar aqui pelo quinto bloco. Observe que aqui no quinto bloco está faltando o número 1 e que o número 1 não pode estar nestas casas em destaque, ou seja, aqui no quinto bloco a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Posso aqui colocar o número 1. Veja ainda que aqui no bloco 5 falta o número 3 e a única possibilidade para o 3 aqui no bloco 5 é a casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 3. Veja que no bloco 5 agora falta apenas o número 4 e o número 6. Veja que a casa em destaque não pode conter o número 4, pois já tem o 4 aqui na quarta linha. Veja o 4 aqui no bloco 6. Então, a casa em destaque no bloco 5 tem que ser o número 6. Vamos colocar aqui o 6. Então, para completarmos o bloco 5, devemos colocar o 4 nesta casa em destaque. Veja que aqui na quarta coluna está faltando o número 7 e o número 8. Veja que a casa em destaque aqui no bloco 8 não pode conter o número 8, pois já tem o 8 aqui no bloco. Então esta casa em destaque tem que ser o número 7. Para completarmos aqui a quarta coluna, devemos colocar o 8 nesta casa em destaque. Veja que aqui no bloco 9, o 6 não pode ocupar estas casas em destaque, pois aqui na linha superior do bloco 9 já tem um 6 na mesma linha aqui no bloco 7. E aqui na coluna da direita não pode conter o 6, pois já tem o 6 na mesma coluna aqui no bloco 3. Então veja que a única possibilidade para o 6 aqui no bloco 9 é esta casa em destaque. Vamos colocar o número. Então, aqui no bloco 8, o 6 deve ocupar esta casa em destaque. Vou colocar aqui o 6. No bloco 8, o 4 deve ocupar esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 4. No bloco 8 agora fica faltando apenas o número 9 e o número 1. Esta casa em destaque não pode 1, então tem que ser o 9. Então, para completarmos aqui o bloco 8, vamos colocar o 1 nesta casa em destaque. Veja então que aqui na sexta coluna está faltando o número 2 e o número 6. A casa em destaque aqui no bloco 2 não pode conter o 6, pois já tem o 6 na mesma linha aqui no bloco 3. Então, nesta casa em destaque devemos colocar o número 2. Para completarmos a sexta linha, vamos colocar o 6 na casa em destaque aqui no bloco 2. Então aqui no bloco 2 fica faltando apenas o número 4 e o número 9. Aí veja o seguinte. Aqui no bloco 3, o 1 e o 7 não podem estar nestas casas em destaque, pois já tem eles aqui, ó. Aqui nesta linha, na segunda linha já tem o 1 e o 7, na terceira linha já tem o 1 e o 7, então eles não podem estar nestas casas em destaque aqui no bloco 3. Então, no bloco 3, as duas casas em destaque devem conter o número 1 e o 7. Desta forma, veja que, como o 4 não pode estar aqui na coluna da esquerda, nem pode estar aqui na coluna central, a única possibilidade para o 4 aqui no bloco 3 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 4. Então, no bloco 2, resta apenas esta possibilidade para o 4. Vamos colocar aqui o 4. Para completarmos aqui o bloco 2, devemos colocar o 9 nesta casa em destaque. Veja então que aqui na segunda linha, o 2 não pode estar nessas duas casas em destaque do bloco 3, pois já tem o 6 no bloco 3. Então aqui na segunda linha, a única possibilidade para o 6 é a casa em destaque no bloco 1. Vamos colocar aqui o 6. Aqui na quarta linha, veja, quarta linha tem duas casas vazias, está faltando o número 9 e o número 8. A casa em destaque aqui no bloco 6 não pode conter o 9, pois já tem o 9 aqui no bloco 6, então tem que ser o número 8. Para completarmos aqui a quarta linha, devemos colocar o 9 na casa em destaque aqui no bloco 4. 9. Veja que desta forma, aqui no bloco 4, a única possibilidade para o 4 é a casa em destaque. Vamos colocar aqui o 4. No bloco 6, veja que o 3 não pode estar aqui na coluna da esquerda, nem pode estar aqui na coluna central, ou seja,
a única possibilidade para o 3 aqui no bloco 6 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 3. Voltando aqui ao bloco 3, veja que o 9 não pode estar aqui nestas casas em destaque, ou seja, no bloco 3 tem uma única possibilidade para o 9, que é esta casa agora em destaque. Vou colocar aqui o número 9. Sendo assim, veja então que no bloco 3 a única possibilidade para o 5 é a casa agora em destaque. Vamos colocar aqui o número 5. Bom, eu acho que as dicas óbvias já foram todas usadas. Veja então que agora vamos preencher estas casas vazias com as possibilidades. Sabemos que as duas casas em destaque têm como possibilidade o número 1 e o número 7. E essas duas casas agora em destaque no bloco 3 tem como possibilidade o número 2 e o número 8. Vamos aqui anotá-los. Aqui na primeira linha, além do 1 e o 7, está faltando o 2, 5 e 9. Então as possibilidades para esta casa em destaque no bloco 1 são os números 2 e 5. Não pode o 9, pois já tem o 9 na coluna. Já esta casa em destaque não pode o 2 como possibilidade, então é o 5 e o 9. Já esta casa tem como possibilidade o 2, 5 e o 9. 2, 5 e 9. Vamos continuar aqui na primeira coluna. 2, 5, além do 2 e o 5. Falta o 3 e o 8. Então as possibilidades para esta casa em destaque não pode o 2 e nem o 5. Hoje já tem o 2 e o 5 na linha, então é o 3 e o 8. 3 e 8. Aqui na terceira linha, esta casa em destaque tem como possibilidade 3 e 8. Ou seja, aqui na terceira linha, 3 e 8 é um par excludente. Continuando aqui na primeira coluna, esta casa em destaque tem como possibilidade o 3 e o 5. Já esta outra casa da primeira coluna tem como possibilidade o 2, 5 e 8. 2, 5 e 8. 2, 5 e 8. Então veja que aqui na última linha tem 3 casas vazias. Então as possibilidades para essas 3 casas vazias é o 2, 5 e 8. Esta casa em destaque no bloco 7 não pode o 2 como possibilidade, então é o 5 e o 8. Já esta casa no bloco 9 não pode o 8 como possibilidade, pois já tem o 8 na coluna. Então é o 2 e o 5, que são as possibilidades para esta casa. Voltando aqui ao bloco 7. Esta casa em destaque tem como possibilidade o número 1, o número 3 e o número 5. Continuando no bloco 7, esta casa em destaque tem como possibilidade o número 1. Não pode o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5. Não pode o 6, não pode o 7. Não pode o 8, por que não pode o 8? Não pode o 8, pois aqui no bloco 9 o 8 vai estar em uma dessas duas casas em destaque. Então esta casa em destaque não pode o 8 como possibilidade, mas pode o 9. Vamos colocar aqui o 9. Já esta casa em destaque tem como possibilidade o número 2, não pode o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6, pode o 7, não pode o 8 pelo mesmo motivo desta outra casa, e pode o 9. Vamos colocar aqui o 9. Mas veja aqui, vamos ver aqui. Veja interessante, vou destacar essas casas para que você note este padrão. Veja esta casa amarela e estas casas destacadas em verde. Veja que as casas destacadas aqui na grade tem 2 casas verdes e uma amarela, e nessas 3 casas tem 3 números. Veja que os números que compõem essas 3 casas são o número 2, 5 e 8, que são os números que estão aqui na casa amarela. Veja então que a casa verde escura tem o 5 e o 8, que fazem parte da casa amarela, e a casa verde clara aqui no bloco 1 tem o 2 e o 5, que também faz parte do 2, 5 e 8. Veja que essas 3 casas formam um padrão conhecido como XYZ Wing.
Então veja só, como aqui temos esse padrão, qualquer casa aqui na grade que possam ser vistos por essas três casas aqui do padrão, podemos dela eliminar o número 5. Veja só, esta casa destacada em rosa aqui no bloco 7 contém o número 5. Então podemos eliminar o 5 desta casa rosa, porque esta casa rosa pode ser vista pelas três casas do padrão X, Y, Z, Wing. Por que podemos eliminar o 5 da casa rosa? Porque veja só, sabemos que aqui a casa verde escura no bloco 7 é o 5 ou 8. Se ela for o número 5, automaticamente a casa rosa está no mesmo bloco da casa verde escura. Então, se a casa verde escura for o 5, podemos eliminar o 5 da casa rosa. Mas veja, se a casa verde escura no bloco 7 não for o 5, ela tem que ser o número 8. Se ela for o número 8, devemos eliminar o 8 da casa amarela aqui no bloco 7. Então a casa amarela fica 2 e 5, como aqui na primeira coluna. A casa verde clara tem como possibilidade o 2 e o 5, então o 2 e o 5 formaria então um par excludente, ou seja, aí poderíamos eliminar o 5 das demais casas da primeira coluna. Ou seja, poderíamos de qualquer forma eliminar o 5 da casa rosa, porque o 5 estaria na casa amarela ou na casa verde clara da primeira coluna. Caso tenha alguma dúvida sobre par excludente, tem um vídeo exclusivo aí no canal que fala apenas sobre o par excludente. Então, desta forma, podemos eliminar o 5 da casa rosa. Conseguiu compreender? Caso tenha ficado um pouco complicado, você pode voltar o vídeo e rever o passo a passo. Mas vou repetir mais uma vez aqui para que fique bem claro. Podemos eliminar o 5 da casa rosa, pois veja, aqui a casa verde escura no bloco 7 tem como possibilidade o 5 ou 8. Se colocarmos o 5 na casa verde no bloco 7, automaticamente eliminaríamos o 5 da casa rosa, pois a casa rosa está no mesmo bloco da casa verde escura. Mas a outra possibilidade é a casa verde escura no bloco 7 ser o 8. Se a casa verde escura no bloco 7 for o 8, a casa amarela não pode conter o 8, conterá o 2 e o 5. Desta forma, aqui na primeira coluna, o 5 tem que estar na casa amarela ou na casa verde. Ou seja, desta forma também deveríamos eliminar o 5 da casa rosa. Então, aqui na casa rosa só pode ser o número 3. Como não pode ser o 5, tem que ser o número 3. Então vamos colocar aqui o número 3. Assim podemos remover os destaques. Agora então veja que a casa em destaque no bloco 1 tem que ser o número 8. Vamos colocar aqui o 8. Então, esta casa em destaque no bloco 7 não pode mais conter o 8 como possibilidade. Vamos remover daqui o número 8. Aqui no bloco 7, então veja que a única possibilidade para o 8 passa a ser esta casa em destaque. Podemos então aqui colocar o número 8. Porque veja que dessas duas casas aqui não pode conter o 8, porque já tem o 8 na mesma linha aqui no bloco 8. Essas duas casas em destaque também não pode conter o 8, pois o 8 tem que estar nessas duas casas aqui em destaque no bloco 9, pois aqui no bloco 9 o 8 não pode estar aqui na coluna da direita. Entendeu? Então, a casa em destaque no bloco 7 tem que ser o 8. Vamos colocar aqui o número 8. Aqui no bloco 1, a casa em destaque não pode mais conter o 8, então tem que ser o 3. Vamos colocar aqui o 3. Esta casa em destaque aqui não pode mais conter o 1. Ou melhor, não pode mais conter o 3 como possibilidade, então podemos daqui remover o número 3. Veja então que aqui na oitava linha, além do 1 e o 5, falta o número 7. Então as possibilidades para esta casa em destaque é o número 5 e 7. 5 e 7. E as possibilidades para esta casa em destaque aqui no bloco 9 são também os números 1, 5
e 7. Então aqui na última coluna falta os números 1, 2, 5 e 7. Então as possibilidades para esta casa em destaque é os números 1, 2 e 7. 1, 2 e 7. As possibilidades para esta casa, veja, é o número 1. Número 1, 2, não pode o 2, pois veja que o 2 vai estar nessas duas casas aqui, em uma dessas duas casas em destaque, aqui no bloco 3, e vai estar em uma dessas duas casas aqui em destaque do bloco 6, ou seja, como aqui no bloco novo o 2 vai estar aqui na coluna da direita, então esta casa em destaque aqui no bloco 9 não pode ter o 2 como possibilidade, não pode ter o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6, não pode o 7, pode o 8, não pode o 9. Já esta casa em destaque tem como possibilidade o número 1, o número 7 e o número 8. Então aqui na sétima coluna, além do 1, 2 e 8, 1, 2 e 8, falta o número 5. Então as possibilidades para esta casa é os números 2 e 5, 2 e 5. Já esta casa, as possibilidades para ela são os números 1 e 5. 1 e 5. Então aqui no bloco 6, além do 1, 2 e 5, 1, 2 e 5, falta o número 6. Então as possibilidades para esta casa são os números 1, 1 e 6. Já esta casa, as possibilidades para ela são os números 2 e 6. 2 e 6, vamos anotá-los. Indo aqui para o bloco 4, aqui veja só, quinta linha, além do 1, 5 e 6, 1, 5 e 6, falta o número 8. Como esta casa de destaque não pode 1, então as possibilidades para ela são os números 5 e 6. 5 e 6 não pode o 8, pois já tem 8 na mesma coluna aqui no bloco 8. Já esta casa em destaque, as possibilidades para ela são os números 5 e 8. 5 e 8, vamos anotá-los. 5 e 8. Já esta casa em destaque, veja que esta casa em destaque no bloco 4 está na sexta linha. Então, além do 2, 5, 2, 5 e 6, 2, 5 e 6, está faltando o número 3. Então as possibilidades para esta casa em destaque é o 5, 6 e 3, 5, 6 e 3, 5, 6 e 3, certo. Já esta casa em destaque, as possibilidades para ela não pode 1, não pode o 2, nem o 3, nem o 4. Pode o 5, não pode o 6, nem o 7, nem o 8, nem o 9. Veja só, esta casa em destaque, a única possibilidade para ela é o número 5. Então podemos aqui colocar o número 5. Desta forma, veja que esta casa em destaque no bloco 6 não pode mais conter o 5, tem que ser o 2. Logo, a casa em destaque no bloco 6 tem que ser o 6. Aqui no bloco 6, a casa em destaque tem que ser o 1. Para completarmos o bloco 6, a casa em destaque tem que ser o 5. Colocamos aqui o número 5. Logo, aqui no bloco 4, a casa em destaque não pode mais ser o 5. Tem que ser o 8. Vamos colocar aqui o 8. A casa em destaque no bloco 4 tem que ser o 6. Vamos colocar aqui o número 6. E veja que no bloco 4 falta apenas o número 3. Colocamos o 3 aqui nesta casa em destaque. No bloco 7, veja que esta casa em destaque não pode mais conter o 5, tem que ser o 7. Podemos remover o 7 como possibilidade desta casa em destaque. Vamos remover daqui o 7. Podemos também remover o 5 como possibilidade desta casa em destaque.
Podemos remover o 7 como possibilidade desta casa em destaque aqui no bloco 9. Veja que esta casa em destaque tem que ser o número 1, pois veja que aqui na sétima coluna falta o 1 e a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Então podemos aqui colocar o número 1 para completarmos aqui a sétima coluna, falta o 8. Vamos colocar o 8 nesta casa em destaque. Então no terceiro bloco a casa em destaque só pode ser o número 2. Colocamos aqui o número 2. No bloco 9, a casa em destaque não pode mais ser o 1, tem que ser o 5. Então, a casa em destaque no bloco 9 agora tem que ser o número 2. Vamos colocar aqui o 2. Para completarmos a última linha, falta o 5. Vamos colocar o 5 na casa em destaque aqui no bloco 7. Ainda no bloco 7, a casa em destaque tem que ser o 1. Desta forma, a casa em destaque no bloco 7 agora tem que ser o número 9. E para completarmos o bloco 7, falta o 2, que deve ocupar a casa agora em destaque. Indo aqui para o primeiro bloco, a casa em destaque tem que ser o 9. Esta casa em destaque no bloco 1 tem que ser o 5. Para completarmos o bloco 1, falta o 2, que deve ocupar esta casa agora em destaque. No bloco 3, a casa em destaque não pode mais ser o 1, tem que ser o 7. Para completarmos o bloco 3, devemos colocar o 1 nesta casa em destaque. Aqui no bloco 9, falta agora apenas o número 7 e o número 8. A casa em destaque tem que ser o 8. Para completarmos aqui o bloco 9, falta o 7, que deve ocupar esta casa em destaque. Pronto, o jogo acabou. Um abraço e até o próximo.